E aí, meus queridos, tudo bom? Vamos começar com mais uma aula. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre linguagens científicas e eu sempre estava tocando num assunto, pesquisas voltadas à agropecuária, né? As atividades agrícolas, as atividades da pecuária, mas eu começava a falar sobre pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Então, hoje, nós vamos verificar quais são essas diferenças, professor, a importância e os métodos das pesquisas qualitativas e quantitativas. Dá uma olhada lá na tela. Então, aqui, ó, aula 33.1, Atualidade Científica 1. Vamos ver uma introdução, conceito, escolha do tema, e aí que vem, galerinha. Levantamento qualitativo e levantamento quantitativo. Indiferente. Vamos supor aqui, ó, que você precise realizar uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, enquanto seja planejado o seu projeto, se pergunta, seu projeto pode ter uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa? Como saber que determinados projetos ou determinadas pesquisas são realizadas de forma quanti ou quali? Galerinha, volta aqui pro tio rapidinho. Pesquisas quantitativas e qualitativas também são chamadas de quanti-quali. Tem pesquisas que só são quantitativas e pesquisas que só são qualitativas. Mas existe o quanti-quali, tá bom? Vamos dar uma olhada? Pesquisas qualitativas. Vamos uma pequena introdução. O que é uma pesquisa qualitativa, professor? Costuma-se considerar técnicas qualitativas, todas aquelas que diferenciam da pesquisa estatística a um experimento científico, isto é, entrevistas abertas, formações de grupo para discussão de determinados assuntos, sejam, esses assuntos técnicos, de observação e de praticidades. Ou então, quando a gente fala sobre mensurar, como podemos mensurar quando fazemos perguntas sobre determinadas partes técnicas, quando se faz questionário e extrair desse questionário dados estatísticos. A investigação qualitativa não faz uso de representações estatísticas. A pesquisa qualitativa é um método de pesquisa menos estruturado, usado para obter informações aprofundadas sobre motivação e raciocínio das pessoas. O objetivo final é desenvolver um entendimento profundo de um assunto, questões ou problema de perspectiva de um indivíduo ou de um grupo, seja de um indivíduo, de um grupo, onde é levantado a percepção individual ou a percepção de um determinado grupo ou comunidade a respeito, sim, do seu ambiente, só que de uma visão externa. A pesquisa qualitativa, ela pode ser de várias maneiras, quer dizer, também envolve métodos diferentes de extrair resultados de um determinado questionário. Elas são de alguma forma coletadas como, professor? Primeiro, quais são a estrutura? Como é que é a estrutura de uma pesquisa qualitativa? Ela tem métodos, ela tem particularidades para se extrair dados como entrevistas. Primeiro, as entrevistas coletam dados aprofundados de um cenário individualizado, que pode ser usado para entender melhor o assunto ou um problema. Vamos imaginar que você esteja planejando fazer uma pesquisa para medir a satisfação dos trabalhadores de uma determinada empresa. Trabalhadores de uma empresa, exemplo, como é que está o nível de satisfação dos produtores rurais, sejam de horticultura, produtores, ou então da pecuária, criadores leiteiros. Como é que se dá a satisfação? Criadores não, né, Jefferson? Produtores leiteiros. Como é que está a satisfação dos produtores de leite em relação à economia,
em relação ao desenvolvimento agropecuário leiteiro, a satisfação em relação aos investimentos do governo para o desenvolvimento tanto da estrutura como o desenvolvimento para o processo de escoamento da sua produção. Então, faz uma entrevista para conhecer também a cultura e condições, as condições de trabalho do campo, as condições de trabalho da agricultura familiar, como é que está a satisfação dessa população, dessa comunidade, dos extrativistas. Então, cada entrevista, cada elaboração de pergunta é correspondente a uma determinada situação. Claro, tudo isso envolvendo a percepção do entrevistado. Agora, uma outra maneira também de estruturar a metodologia de uma pesquisa qualitativa, como exemplo, é estudo de caso. Estudo de caso muito é usado na área da educação, para a gente diferenciar, né, os métodos de pesquisa. Aqueles casos não são de situações concretas, mas de questões amplas, como, por exemplo, a incorporação de políticas no cotidiano escolar. Toda vez que é realizada uma modificação, uma proposta no sistema de educação, aí se faz um estudo de caso para ver se uma determinada escola, comparada com uma outra escola, em condições semelhantes, como ocorre então a percepção dos estudantes, a percepção dos educadores, a percepção dos funcionários, a percepção da parte administrativa, e formando grupos e comparando as respostas dos questionários desenvolvidos. Terceiro, a pesquisa qualitativa na estrutura, né, que desenvolve os questionários pode ser para verificar a opinião de especialistas ou também formação de grupos focais. Opinião de especialistas para obtenção de informação sobre um determinado assunto. Por exemplo, você pode ter interesse em saber sobre o assunto que não conhece muito bem. Então, quando você está realizando uma pesquisa e que você queira mais informações, obter mais informações, aí você também faz um questionário não só com a população, mas também um questionário com um especialista na área, por exemplo, na área social. Como você faz um grupo focal de uma pesquisa de como está o processo social da família, da agricultura familiar, dos extrativistas, e aí você pega um especialista. Qual seria um especialista, professor? Quando se fala de extrativismo e condições dos trabalhadores, quando você vai fazer um questionário com os trabalhadores do extrativista. Aí você também vai à procura de um especialista, como um ecologista, questões sociais de exploração no trabalho e o processo de como realizar o extrativismo de forma a não proporcionar um desequilíbrio em determinado ecossistema. Aí uma pessoa formada que faz trabalhos em relação ao bem-estar da fauna, da flora de um determinado local, para você coletar e obter informações sobre esses manejos de qualidade daquele ambiente. Não só a qualidade dos fatores abióticos, mas a qualidade dos fatores bióticos, tanto na matéria-prima, né? O solo, o sistema hídrico daquela região. Também grupos focal é quando a gente faz discussões de opiniões. Esse grupo focal ele permite avaliar as reações de uma pequena amostra e o seu público-alvo em descobrir fatores determinantes que possam estar influenciando dentro das atividades desenvolvidas pelaquela determinada população. No quinto, a pesquisa também qualitativa, ela pode ser uma pesquisa empírica. Envolve observar determinados indivíduos, pessoas, ou trabalhadores da área rural ou da área urbana, dando como exemplo, se estiver na área urbana,
lojistas, né, pequenos empresários como autônomos. Já na área rural, não só a atividade da agricultura, mas também visualizar como esse trabalhador rural desenvolve o processo de escoamento da sua produção, se ele monta a própria feira, se ele leva, como ocorre esse processo de liberar ou divulgar o seu produto. Então, nós temos aqui como exemplos, né, quanto tempo ele leva para encontrar o que está procurando. Ele parece confortável interagindo com seus funcionários, aonde ele vai primeiramente ou depois para realizar esse levantamento. Em casos, ele sai para comprar ou ele desenvolve todo o produto sem necessidade, na sua propriedade, sem que seja necessário ele adquirir isso em vendas, em mercados. Essas observações, tanto do mundo real, né, uma coisa que a gente vê nas entrevistas ou como a gente realiza a divisão desse grupo focal ou com as entrevistas realizadas. Agora, prof, e a pesquisa quantitativa? Pesquisas quantitativas, por definição, são aquelas que obtêm dados quantitativos, visam coletar. Então, ele faz uma determinada análise de determinado material que é coletado e aonde ele consegue mensurar um valor. Um exemplo, professor, quando se faz análise de solo pessoal, na análise de solo, em uma determinada quantidade, né, que aqui nós estamos no primeiro ano, mas quando nós formos lá para o segundo ano, nós vamos falar muito sobre análise de solo. E quando a gente faz uma amostragem, pega uma determinada quantidade, 500 gramas de solo, e tem que ser representativo de um todo. Então, quando você tem aí 1 hectare, que é mais ou menos 10 mil metros quadrados, a coleta do solo é feita em zigue-zague. Então, você tira aí 500 gramas, 50 gramas em zigue-zague, 10 amostras, aí você vai totalizar aí 500 gramas de solo, numa porção de 20 gramas cada coleta. Você vai conseguir com isso uma porção total de várias partes daqueles 10 mil metros quadrados para avaliar estrutura do solo. Aí você vai ver quanto, a estrutura físico-química, quanto aquele solo é arenoso, argiloso, arena-arenoso, argilo-argiloso, pela estrutura físico-química, você vai ter um parâmetro. Se ele para verificar se ele é mais arena-arenoso, arena-argiloso, qual é a estrutura daquele solo. E depois você vai, na análise de solo, eles verificam quanto de matéria orgânica existe naquele solo e quanto de matéria inorgânica, para verificar se precisa fazer adição, né, de determinados nutrientes ou adubo, orgânico ou inorgânico para uma determinada cultura. E também verificar se esse solo ele é ácido ou um solo básico, porque aí dessa forma, se o solo é ácido e você precisa plantar uma cultura que não tolera solo ácido, você faz correção com calagem e também faz as gessagens para que a cultura possa ser cultivada. Então, você tem uma mensuração. Na pesquisa quantitativa, você mensura valores. Aqui, né, quando a gente fala sobre uma pesquisa, a comparação de uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. Então, quando você faz a pergunta, um questionário, se for uma pesquisa quantitativa, um exemplo, com que frequência você assiste um filme? Aí tem as alternativas, sempre, muitas vezes, algumas vezes, pouca ou nunca. Aí, conforme uma população de 100 espectadores,
você vai conseguir mensurar quantos assinalaram sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes. Agora, a qualitativa, ela fica mais na subjetividade. E aí você tem parâmetros, claro, para poder extrair esse tipo de informação da pergunta. De todos os filmes que já assistiu, qual foi o que mais gostou? Aí você imprime no que você mais gostou, por que você gostou, o que te fez nesse filme chamar a atenção. É uma coisa pessoal e para você mensurar, você aí tem estratégias para extrair de determinadas perguntas dentro de um questionário a mensuração dessa resposta, que muitas vezes fica na subjetividade ou na pessoalidade. As pesquisas quantitativas têm o objetivo de verificar estatisticamente uma hipótese a partir da coleta de dados concretos e quantificáveis. Isto é, números, e claro que tem um padrão, tem todo um processo estatístico que nós vamos ver lá para frente, se o nível de significância daquele valor, quanto é significativo quando você acha determinados valores como 75%, 60%, ou 80%, ou 1%, ou 10%, quanto isso é significativo no que é observado do esperado. Isso quer dizer que, em aspectos mais importantes para desenvolver uma pesquisa, quantitativa é definir uma amostragem da pesquisa. Como eu vou saber que aquela amostragem, aquela porção de terra que eu mandei para o laboratório é significativa, ela representa um todo. Lembra do ambiente que eu falei? Em 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, se eu peguei só 500 gramas, mas como fazer com que aquelas 500 gramas seja representativa? Quer dizer, tenha um significado quando eu ver os dados, quando eu observar os resultados. Primeiras etapas. Quais são as etapas, né, que vão favorecer essas pesquisas quantitativas? Especificar os objetivos da pesquisa, seja o objetivo geral e os específicos. Como assim, professor? Lembra? Os objetivos específicos são os alicerces para que você garanta responder uma determinada problematização que vai dar esse alicerce para o que você quer, que é o objetivo geral. Então, os específicos vão auxiliar você chegar aonde? No principal questionamento, que é os objetivos geral. Selecionar os pontos que deseja levantar na pesquisa. Normalmente, estão interligados ao objetivo, por isso que se tem objetivos específicos. Elaborar um instrumento de coleta, seja um questionário, uma entrevista. Quando se fala de uma pesquisa quantitativa, se nós estivermos falando sobre o processo de avaliação de qualidade de solo, né? Por exemplo, primeiramente o objetivo, se for produção de soja, produção do milho, ou produção do capim-açu. Capim-açu é muito utilizado agora para gado leiteiro, né? E aí, professor, como saber se em determinado solo eu consigo produzir o capim-açu? Aí nós temos que fazer uma análise de solo. E como é que eu vou coletar esse material? Aí nós vimos lá nós vamos ver lá na aula, né? Isso é lá no 2º ano. Qual é a melhor técnica para fazer não só a coleta, mas que essa coleta seja representativa do espaço onde vai ser inserida a plantação do capim-açu. Um pré-teste desses instrumentos para ver se os dados obtidos eles vão corresponder com a necessidade dentro da metodologia abordada quando você faz o processo de investigação. 5º item, seleção da amostra que será pesquisada. Como se faz essa seleção?
Isso quando a gente estava falando de solo, mas, por exemplo, se eu quiser saber sobre um determinado nutriente ou uma doença que está afetando a minha criação, fazer um exame, aí, exemplo, como é que poderia ser essa amostra? Como é que eu sei que a amostra é para uma avaliação anatômica externa do animal? Será que eu vou ter que fazer coleta de sangue? Ou se não tem como chegar à resposta por uma avaliação da anatomia, a aparência, a sintomatologia, se ele não apresenta nenhuma sintomatologia, sangue ou amostras fecais. Então, qual é a metodologia para a obtenção dessa amostra? Sexto, juntar todos os dados coletados e realizar a verificação. Verificação se não há algo que possa estar interferindo nessas amostras. Fazer com que essa amostra, ou quando a gente fala assim, uma amostra de conveniência, ou se essa amostra pode me causar um viés. Como é que eu posso saber que essa amostra não está causando um viés para os objetivos que eu quero alcançar, se eu não estou forçando o dado, como eles falam. E sétimo, analisar e realizar a interpretação desses dados. Quando se tem esses resultados, como é que eu vou analisar esses dados, esses números, e para que possa ser autoexplicativo? Então, nós utilizamos o quê? Tabelas, fluxogramas, diagramas, que quando qualquer um que olha aquela tabela, aquele gráfico, a tabela, o gráfico, ele seja autoexplicativo. Também, apresentar os resultados de forma descritiva. Na hora que a gente fala isso, é quando a gente faz a discussão dos resultados mediante a observação das tabelas, das análises estatísticas extraídas, todas em relação às amostras que você realizou determinadas metodologias. Então, como fazer uma pesquisa quantitativa? Um exemplo do objetivo, aqui, o objetivo de estudar aspectos do estudante que passam em concurso. Para isso, seria montado um questionário com diversas perguntas. Em sua maioria, serão perguntadas perguntas fechadas e poucas abertas. Por exemplo, as duas maneiras, na grande maioria, se utilizam questionários. Esses questionários, eles podem ser estruturados com perguntas objetivas ou perguntas discursivas. Exemplo de uma pergunta fechada, Qual a sua área de atuação? Aí você coloca lá, dentro das opções, vários itens que possam abranger a área de atuação. E aí, quando a gente fala questões abertas, fale sobre a sua área de atuação. Nesse momento, você vê que a gente pode comparar as duas questões em relação à estrutura de uma questão quantitativa e a estrutura de uma questão qualitativa. Exemplos comuns são usados em perguntas qualitativas e quantitativas. Modelos de pesquisa de satisfação do cliente e ou funcionários em relação à sua atividade na empresa ou no seu local de trabalho, incluindo também, como exemplo, perguntas quantitativas, perguntas qualitativas e completando também sobre a estrutura empresarial, como corresponde a essas estruturas. Prof, de maneira geral, para a gente comparar essa estrutura, o esqueleto de uma pesquisa quantitativa para uma pesquisa qualitativa. Aí do lado esquerdo do seu vídeo, tem aí a estrutura quantitativa. E no lado esquerdo, do lado esquerdo está a estrutura quantitativa. Do lado quantitativo e do lado direito, a estrutura qualitativa. Então, vamos aqui, no primeiro item, da quantitativa, definição do plano amostral. Já na qualitativa, a definição técnica a ser utilizada,
se vai ser um grupo de discussão ou um grupo individual de entrevista para que ocorra o aprofundamento. Depois, na pesquisa quantitativa, do lado esquerdo, elaboração de questionário, realização do pré-teste do questionário. Todo questionário que é realizado para uma pesquisa quantitativa tem que se fazer um pré-teste para ver se ele não vai causar viés, para ver se ele não vai causar um direcionamento que possa chegar no objetivo geral. Tem que ser, como é que fala a palavra? Ele tem que ser parcial, quer dizer, imparcial, perdão. Ele tem que ser imparcial em relação ao processo de obtenção dos dados. Então, numa pesquisa quantitativa, todo questionário que é elaborado, ele passa por um pré-teste. Depois, organização e tabulação dos dados observados, ou dos dados que foram colhidos. E aí, depois desses dados, eles passam por uma elaboração estatística, que é a construção de gráficos, construção de tabelas, se é melhor apresentar esses dados por tabela, gráfico ou mesmo um fluxograma. E aí, bem aqui para na análise, porque da análise para baixo, todo o processo metodológico de quantitativo para qualitativo são os mesmos. Se a gente for agora dar uma lida nas etapas da pesquisa de qualitativos, né, depois que ocorre a definição da estrutura técnica, ocorre a seleção da amostra. Como serão preparadas essas amostras? Realização de reuniões, grupo de discussão, entrevistas individuais. Depois definido como vai ser a obtenção dos dados, são realizadas as transcrições literárias. Como assim, professor? Essas transcrições literárias. Pessoal, na forma com a qual você vai escrever uma pergunta, tem que ver para qual é o público. Se você vai escrever para um adolescente, não é a mesma estrutura que você escreve para um adulto. Ou quando você vai fazer um questionário para uma criança. Então, quando a gente fala sobre realização de reuniões para obtenção, então, quando você vai fazer uma pergunta da qualitativa, que é subjetivo, sobre o que ele pensa, o que ele acha sobre um determinado assunto, a mesma pergunta, só que escrita de forma clara, para uma criança, para um jovem e para um adulto, são diferentes. Para que ele entenda o que está querendo se obter daquilo. Tá? Depois, sim, que faz essa transcrição literária, ocorre o levantamento de incidentes sobre o processo da escrita. E aí passa pela análise. Tá? A tomada de decisão, se vai ter que retomar para uma nova pesquisa, se você não conseguiu responder os objetivos gerais. Claro, se estiver de acordo com os objetivos específicos que foram sinalizados através da elaboração das hipóteses, da problematização do que você quer chegar, dependendo do tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida. Aqui nesse quadro, a gente fez aí a caracterização geral da abordagem, tanto para a pesquisa quantitativa, também para a pesquisa qualitativa. Vamos fazer a comparação para ver se a gente consegue aí separar e discriminar cada etapa que envolve a pesquisa quanti-quali. Olha aí, ó. Na quantitativa, busca descrever os significados que são considerados como inerentes aos objetos e atos, por isso é definida como objetiva. Já a qualitativa busca descrever significados que são socialmente construídos, por isso é definida como subjetiva. Tem como característica permitir uma abordagem focalizada, pontual e estruturada, utilizando-se dados quantitativos. Isso significa que tem um padrão.
toda vez que a gente fala sobre uma abordagem focal, estruturada, que você consegue extrair da análise amostral, então ela tem um padrão. A análise de solo tem um padrão para você verificar se aquele solo, a estrutura fisicoquímica dele, é arenoso, é argiloso. Tem um padrão. Quando a gente fala se aquele solo, se tem nutrientes, se eu quero plantar o milho e ele precisa de uma determinada quantidade de sulfato, de nitrogênio, para que a planta se desenvolva, as necessidades nutricionais de soja, milho, feijão, aí a gente verifica a quantidade de nutrientes que tem naquele solo para poder repor antes de iniciar o processo de plantio. Então, ela é objetiva, ela caracteriza pontualmente por utilizar dados quantitativos, mensuráveis. Já a qualitativa tem característica não estruturada e é rica em contexto. Enfatiza as interações, as percepções individuais, de grupos, comunidades inseridas em um determinado ambiente. Tem indivíduos, tem grupos que moram em um determinado bairro e tem percepções do nível de violência daquele bairro. Ou isso quando a gente fala da zona urbana. Mas tem pessoas que moram na zona rural e tem grupos e comunidades na zona rural que têm percepções sobre as interações e influência das suas atitudes no meio ambiente, seja aquele meio ambiente propício para criação da pecuária, gado, ou então piscicultura. Então, cada um tem uma percepção diferente, então por isso que ela é mais qualitativa, subjetiva. Já na quantitativa, a coleta, né, dos dados são realizadas através da obtenção de respostas estruturadas. Na qualitativa, através de coleta de dados qualitativos, obtém respostas que são semi-estruturadas ou não estruturadas. As técnicas de análise são dedutivas, isto é, partem do geral para o particular. São orientadas pelos resultados, os resultados são generalizáveis. Já qualitativas, técnicas de análise são indutivas, orientadas pelo processo e os resultados que não são generalizáveis. Então, um aspecto da abordagem em relação tanto à quantitativa como à qualitativa, a gente tentou resumir aqui no quadro. Então, nós temos algumas vantagens e desvantagens, dependendo de como é realizada a estruturação dessa pesquisa. Olha só, vantagens quantitativas. Possibilita a análise direta dos dados. Tem força demonstrativa, permite generalização pela representatividade. Quer dizer, permite você, a partir da amostra, você tirar conclusões mediante como você vai levar essa vertente do que está sendo pesquisado, do que está sendo observado. Permite a inferência em outros contextos. As desvantagens da quantitativa, que o significado é sempre, não é tão satisfatório, não é determinismo para uma análise, não permite uma análise de relações. Os resultados podem ser considerados como verdadeiros, eles podem ser, a desvantagem é porque eles podem ser considerados como uma verdade absoluta, mas levando sempre em relação um valor, um padrão que deve ser seguido. Se os dados observados, né, estiverem dentro do padrão esperado, ou se isso não estiver, ou estiver a mais ou abaixo do padrão, aquilo é significante e pode resultar, assim, porque está acontecendo determinados fenômenos. Já as vantagens da qualitativa permite interação
consideração, subjetividade sobre o sujeito, é sobre o pesquisado ou a população pesquisada. Permite compreender resultados individualizados. Permite compreender a dinâmica entre determinadas atividades de uma sociedade ou de uma comunidade em particular. Permite compreender também múltiplos aspectos, porque é generalista, né? Você pode ver não só as questões políticas e sociais de uma determinada população. Desvantagens da qualitativa. Pode conduzir a uma excessiva coleta de dados, porque o negócio da qualitativa é a representatividade amostral. Como fazer com que aquela amostra ela seja representativa do todo? Porque nem sempre você consegue elaborar o questionário, consegue, nem sempre você consegue um número de indivíduos participantes, como você definir que aquilo é significativo. Depende de uma capacidade maior da análise da análise dos dados, né? Então, requer muita leitura para que você possa fazer as inferências realizadas do que é observado para o que é esperado dentro do processo do cálculo estatístico, se ele é significante. E exige maior uso de recursos. Que recurso, professor? Tempo. O tempo de elaboração, o tempo da obtenção da amostra e também a análise de comparação, né? O que aquelas perguntas abertas ou fechadas de cunho individual você consegue relacionar com as problematizações sociais, individuais ou coletivas referente a um determinado assunto abordado durante a pesquisa e o tempo necessário para a elaboração desses dados que são extraídos. Meus queridos, muito bem, agora finalizamos a nossa aula falando sobre a estrutura quantitativa e qualitativa, mas daqui a pouco o senhor volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, fazer uma revisão geral antes das nossas atividades. Aguardo vocês.